está acontecendo com o Santos. Isso é uma coisa que não começou hoje, não começou ontem, não começou no início desse ano. E não é culpa do Odair. Isso é algo que vem há alguns anos já. Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o jogo entre Santos e New Old Boys, válido aí pela penúltima rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O Santos foi derrotado por 2-1 em um jogo pavoroso, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Não parecia que o Santos precisava do resultado para tentar sonhar com uma classificação. Realmente parecia que o Santos... Não sei o que parecia, para ser sincera, porque o Santos estava dormindo em campo. Foi bem ruim de ver, uma sensação bem ruim mesmo. E, enfim, quem sofre no fim somos nós, torcedores, né? Primeiro tempo do Santos não acertou nada, não acertou passe, não acertou jogadas, não tinha jogadas, os jogadores muito maus, displicentes em campo, então assim, foi realmente pavoroso. Segundo tempo, o Santos esboça uma melhora, mas aí vem a queda de energia, fica 8 minutos parado o jogo, e quando volta, o New Old Boys assume mais uma vez o controle da partida. O Santos até consegue um gol de pênalti ali com o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo ele sofre o pênalti, ele vai para a cobrança, converte, empata o jogo, já que o New Old Boys tinha marcado no primeiro tempo. Mas não demora muito, o Santos tem um balde de água fria ali com um gol de... o segundo gol do New Old Boys. Por sorte, foi marcado um impedimento no lance e o Santos pôde sonhar um pouquinho com uma possível virada no jogo e 3 pontos para nos manter vivos na competição. Mas o Santos não deu pinta de que queria ganhar o jogo. Essa é a verdade. Porque, querendo ou não, no final do jogo, depois das substituições que o Dard faz, o Santos acaba tomando o segundo gol, um gol ali, enfim, golaço do Nils. E, enfim, o jogo acaba ali basicamente, né? O Odair, no final do jogo, ele tira ali o Alisson, ele tira o Mendonça para colocar o Patati e o Ivonei. Depois, faltando, o juiz deu 15 minutos de acréscimo, 14 minutos de acréscimo, né? Por conta da parada, de ter ido ver o VAR, enfim. Vários momentos que o jogo ficou parado. E ele deu 14 minutos e nesse meio tempo, ele já entrou com o Ângelo Lucas Barbosa, o Odair, no caso, ele entrou com o Ângelo Lucas Barbosa e tirou os dois laterais, o Natan e também tirou o Lucas Pires. Então, assim, era tudo ou nada. O Santos foi pro tudo ou nada e acabou sendo nada, né? A gente tomou o segundo gol. Acabou complicando a nossa situação em conseguir uma vaga até mesmo pros playoffs aí, pra gente disputar contra o terceiro lugar que vai vir da Libertadores. Mas eu já falo pra vocês como tá a nossa situação na tabela e o que a gente precisa fazer na última rodada diante do Blume. Lembrando, esse jogo também é em casa. Mas enfim, de forma geral, o Santos fez mais um jogo bem ruim, né? O Santos vive nessa inconstância. O nosso próximo jogo aí no nosso calendário é diante do Coritiba, em casa. O Coritiba ele não vence há alguns jogos, tomou uma goleada do Palmeiras na última rodada do Campeonato Brasileiro. E é o jogo, assim, que a gente nem sabe o que a gente quer esperar desse jogo. Porque a gente vê que o trabalho do Dair, ele vive de momentos. Tem jogo que ele aparenta jogar bem e acha que a gente começa a achar que vai melhorar a situação, mas a verdade é que nos jogos seguintes mostra que não vai melhorar, não tem evolução nenhuma. O futebol é esse mesmo, um futebol sem vontade, um futebol sem criatividade, um futebol muito mal organizado em campo. Os jogadores ontem estavam perdidos em campo. Primeiro tempo do Santos, gente, foi pra esquecer. A gente tomou gol no primeiro tempo e foi assim, pra esquecer. No segundo a gente até que jogou um pouquinho melhor. Mas assim, tipo, o que é um pouquinho melhor diante do que a gente precisava para conseguir o resultado ontem, né? Não é nada. Então, tecnicamente, o Santos não jogou nada o jogo inteiro. A questão é que não tem esperanças ver esse Santos jogar. Porque quando a gente acha que pode melhorar, quando o Santos faz um jogo disputado, ou pelo menos consegue competir com o adversário, no jogo da frente já vem o balde de água fria. Como foi contra o Bragantino, como foi contra o Bahia na nossa eliminação na Copa do Brasil, como foi contra o New Old Boys ontem. Então, assim, quando chega em jogos decisivos, o time tem pipocado, o time não tem jogado nada. Não parece que tem tudo isso em disputa, não parece que o time precisa vencer. Porque na nossa eliminação na Copa do Brasil, a gente precisava vencer o jogo.
E o Santos não deu pinta em nenhum momento de que queria vencer o jogo. No jogo de ontem, a gente precisava vencer para tentar se manter vivo e com uma chance maior ainda de classificação. E nem isso a gente conseguiu. Então, assim, é lamentável. Foi um jogo horrível, horrível, horrível. E é claro que a torcida fica revoltada, né? Porque ninguém aguenta mais ver o Santos jogar desse jeito. Se é que pode chamar isso de jogar. Tô sendo bem gentil aqui falar que o Santos está jogando futebol, porque isso é tudo menos futebol. E como eu disse pra vocês no último vídeo, no jogo contra o Internacional, a gente não tem jogadores ruins. Tem muito jogador ali que pode ser muito bem aproveitado. Por exemplo, o Marcos Leonardo ontem. O Marcos Leonardo foi esquecido lá na frente. Ele fez o gol, mas foi um gol de pênalti. Gente, a gente tem um cara que sabe fazer gol, que sabe se posicionar na área, e a gente não sabe usufruir dele da melhor forma possível. A gente não sabe encontrar a melhor forma de usar o Marcos Leonardo no time. Aí a gente tem o nosso meio campo ali com até o Dodge jogou mal ontem. Até o Dodge jogou mal ontem. Olha o nível que a gente tá. Porque o Dodge vinha, ele era ele é, na verdade, né? Não vou falar ele é disparado o melhor jogador do Santos na temporada. E ele até ele ontem não foi bem. Então a gente tem jogadores que são bons e que a gente pode tentar extrair o melhor deles, só que o Odair não tá conseguindo fazer isso. A bola não chega no Marcos Leonardo para ele conseguir trabalhar a bola lá na frente. E se a bola não chega nele, não é o centroavante que é ruim, não é o cara que é ruim, não, gente. Não, o problema tá antes ali do centroavante. Então, assim, é complicado, tá? É complicado. O Santos, ele tá numa fase muito ruim, numa fase que não passa confiança pra torcida e alguma coisa precisa mudar, porque não dá pra continuar do jeito que tá, gente. Não dá pra gente continuar achando que as coisas vão melhorar na próxima rodada, na próxima rodada, na próxima rodada, porque a cada rodada que passa é uma rodada a menos que a gente tem pra tentar recuperar o tempo perdido. E vai chegar uma hora que a gente não vai ter mais como recuperar esse tempo perdido. E aí vai ficar complicado pra nossa situação. Então, o próximo jogo, eu acredito que vai ser um jogo decisivo. Porque se o Santos... Eu não tô falando nem questão de ganhar o jogo. Eu tô falando em questão de jogar o jogo. Porque se o Santos não jogar bem, pode ganhar de 3-0. Mas se for 3-0 sem jogar bem, o resultado não vai valer de nada. Porque a gente sabe que a gente vai pegar um adversário fraco. E quando a gente for pegar um adversário difícil, a gente não vai jogar também. Então, o Santos precisa... O Santos, assim, quando eu falo Santos, eu tô falando agora, no caso, a diretoria. A diretoria precisa se atentar para esse jogo. Porque não dá mais para ficar brincando algo que claramente já era para estar longe do Santos há muito tempo. Então tá, falei. Agora vamos ver a nossa situação aí na Sul-Americana, porque tá complicada, né? A gente tá em terceiro com 4 pontos, o Audax Italiano tá em segundo com 7 e joga amanhã contra o Blooming, né? Então a gente precisa torcer pra quê? Pro Blooming ganhar o jogo. Basicamente isso, porque se o Audax Italiano ganhar, vai a 10 pontos. O Santos, na última rodada, só chega a 7. Ou seja, o Blumen não tem nenhum ponto, precisa vencer o Audax Italiano para o Santos conseguir se manter vivo na competição. Porque se esse jogo terminar empatado, nem assim a gente consegue classificação. Porque o Audax Italiano vai a 8 pontos. O Newell's Old Boys já está classificado, né, basicamente, com 15 pontos, então não tem muito o que pensar. Então, a gente precisa torcer por uma vitória do Blooming amanhã. No caso, hoje, né? Pra gente conseguir pensar em tentar sonhar com a Sul-Americana e ficar pelo menos em uma Copa, já que a gente foi eliminado nessa semana que passou da Copa do Brasil. Enfim, devastador, né? Vamos ficar só com o Campeonato Brasileiro se a gente for eliminado da Sul-Americana. Pois é. O que está acontecendo com o Santos? Isso é uma coisa que não começou hoje. Não começou ontem, não começou no início desse ano. E não é culpa do Odair. Isso é algo que vem há alguns anos já, a gente sabe. Com todo respeito ao Rueda, eu fiz um vídeo sobre ele em um dos quadros do Serenha Responde. Falei que ele foi um presidente que conseguiu colocar as contas do Santos em dia, tirou a gente do transfer ban, conseguiu fazer algumas contratações importantes. Olha, o Dodge, por exemplo, foi uma grande contratação. Ele trouxe o Soteldo de volta. Então, assim, e quitou muitas contas, né? O marketing do Santos também melhorou muito na gestão do Rueda. Então, sempre tem os pontos positivos, mas a gente não pode pensar nesses pontos positivos e simplesmente esquecer do principal mesmo, que é o futebol. Porque não adianta nada, o marketing tá excelente,
Não adianta nada o Santos tá bombando nas redes sociais, não adianta nada as nossas contas estarem, assim, basicamente em dias ou tentando ser resolvidas ali. Se o futebol do time não tá bem, se o futebol do time não tá agradável de ver, não tá dando resultados em campo, porque do que adianta? O Santos fez essa campanha aí desde o início da gestão do Rueda Santos no mundo, a gente, enfim, ano passado, inclusive, o Santos viajou pro mundo inteiro ali, relembrando a história do clube, mas ano passado o futebol do Santos estava ridículo, estava deplorável. Então, qual que é a mensagem que a gente vai passar para as pessoas lá fora se o futebol do time não tá acompanhando a história que o Santos quer contar? Entende? Então não tem liga ali, não tem uma ligação. Então não adianta nada a gente pensar nesse lado todo bonito que o Rueda conseguiu melhorar e esquecer que o futebol continua uma merda há muito tempo. Continua horrível. Então o Rueda, infelizmente, na parte futebolística, ele não foi um bom presidente. O Santos não ganhou nada na gestão do Rueda. Só colecionou eliminações, só colecionou jogos ruins, só colecionou momentos ruins. E isso não é algo de se orgulhar, infelizmente. Então, tem muita coisa que precisa ser revista no Santos. Tem muita coisa que precisa ser revista no Santos. E como eu e volto a repetir, não é de hoje, não é de ontem, é de alguns anos aí. E isso precisa mudar o quanto antes, porque, gente, não do jeito que tá, não dá pra ficar. A gente perder a classificação para um time, com todo respeito ao Audax Italiano, mas para um time que é 10º no campeonato chileno, que no início da temporada ali tava brigando na parte de baixo da tabela, é ridículo. É ridículo. E isso não é o Santos, isso não é o meu Santos, isso não é o nosso Santos. O Santos precisa encontrar um caminho de volta para as vitórias e para os tempos de glórias, ou pelo menos encontrar o bom futebol, porque desse jeito que tá, não dá pra continuar não, gente. Não dá. É complicado, é deplorável e, nossa senhora, não dá. Não dá pra aguentar. Porque você ficar das 9h30 até quase meia-noite assistindo um jogo onde o time não mostra nenhum pingo de vontade de vencer o jogo e você pode contar nos dedos quantos jogadores que estão em campo estão dispostos a dar a vida ali naquele jogo, complicado. Apenas isso. Eu resumiria esse jogo a essa palavra. Complicado. O momento do Santos. Complicado. Não tem mais o que falar. Não tem mais o que falar. Apenas isso. Enfim, comenta aí o que vocês acharam do jogo, gente. Comenta aí e me fala o que vocês esperam do próximo jogo do Santos contra o Curitiba. Se você é novo por aqui, se você já me acompanhou há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento também para se inscrever. E eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!